Novamente, bom dia. Espero que você tenha tido aí uma boa noite de sono, bom, ou algumas horas de sono, né? De repente você dormiu tarde ontem, mas vamos lá começar a nossa reflexão de hoje. O tema é sobre família missionária. Eu queria falar um pouquinho assim sobre, exatamente sobre o ímpeto missionário, sobre esse dever que paira sobre a igreja, né? Refletir um pouco a respeito disso nesse primeiro momento do nosso dia de hoje. Só que antes disso, obviamente vou abrir aqui com uma oração. Então, vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque estamos começando mais um dia, mais uma semana, e oramos para que Teu Espírito seja sobre a nossa vida. Nós vamos agora, Pai, fazer uma breve reflexão com a palavra sobre nosso ímpeto missionário, nosso dever missionário como igreja. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos unja para isso, nos dê sabedoria, a guia do Teu Espírito. Nós oramos, ó Pai, pelo poder do Senhor em nossa vida, transformando nossa mente, nosso coração, agora e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou começar fazendo uma reflexão, como eu disse, né, sobre o nosso dever missionário, como igreja, né, como um povo. E aí eu vou terminar relacionando isso com o tema da apostila de hoje, né? A apostila de hoje ela tem um foco família missionária. E quando a gente vai para Ellen White, por exemplo, no livro Lar Adventista e em outros momentos, em outras passagens, ela vai relacionar a religião no lar e a religião na igreja como um relacionamento de causa e efeito, né? Tem até um texto bastante direto dela que ela fala assim: se tivermos boa religião no lar, teremos boa religião na igreja. E o ímpeto missionário, ele nasce dentro do lar. Ele nasce dentro das quatro paredes. Na verdade, as coisas mais importantes do mundo, a gente aprende dentro, a gente pode dizer assim, dentro do convívio materno e paterno. A gente aprende ou deixa de aprender, obviamente, né? E, obviamente, com a questão missionária ou o aprendizado missionário não é diferente. Eu vou refletir um pouco sobre uma passagem que que a gente encontra em Atos, capítulo 17. É uma história que acontece durante a segunda viagem missionária de Paulo. E ela conta a história da chegada do evangelho na cidade de Tessalônica. Se você ler as duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, inclusive, né, muito provavelmente as cartas, pelo menos a primeira carta aos Tessalonicenses, é um dos primeiros documentos que o Novo Testamento conheceu, por assim dizer, um dos primeiros a serem escritos, os mais primitivos, né? Você vai ver ali, se você ler, você vai prestar atenção, você vai ver ali Paulo mencionando, Paulo destacando que foi diante de muita tribulação que o evangelho se instalou em Tessalônica. Ao que parece, né, Tessalônica tinha uma presença judaica significativa, e essa presença judaica, as pessoas que estavam ali dificultaram bastante a instalação do evangelho em Tessalônica. Então Paulo ele repete isso nas duas epístolas, destacando a perseverança e tudo mais dos tessalonicenses, porque eles foram um povo que receberam o evangelho diante de muita tribulação. E em Atos 17, a gente vê exatamente isso acontecendo. Eu vou ler aqui a partir do verso 1. Eu estou usando aqui, eu acho que é a nova versão internacional. Opa! Acho que eu estou usando aqui a nova versão internacional. Diz assim:
Olha só. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Esse Jesus que eu proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram ali alguns homens perversos, dentes desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão exigindo contra os decretos de César, dizendo que dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Bom, aqui é suficiente. Então foi assim que o evangelho chegou pela primeira vez em Tessalônica. Então Paulo, o costume dele, o método de trabalho de Paulo, ele chegava, iria até a sinagoga para debater, para falar com os judeus sobre o Cristo, sobre Jesus. Só que, só para a gente entender um pouco mais do que acontece ali, tem que entender os detalhes, né, culturais daquela época, né, os detalhes históricos. Acontece o seguinte, que o judaísmo, obviamente, na sinagoga, no sábado pela manhã, não tinha apenas judeus, né? No judaísmo existia, na sinagoga existia, além dos judeus, um grupo também importante que aparece no livro de Atos, que são os simpatizantes do judaísmo. O que eram os simpatizantes do judaísmo? Os simpatizantes do judaísmo eram pessoas do mundo greco-romano, né, os gregos, que eles gostavam de ouvir, né, sobre o Deus de Israel. Eles tinham apreço pela religião judaica, pelo seu conteúdo, etc. Mas tinha um problema sério. No mundo greco-romano, a mutilação do corpo era uma abominação. Mutilar o corpo para o mundo greco-romano era uma abominação. E a circuncisão era uma abominação para eles por causa disso. Então acontecia que para que um grego se tornasse judeu, ele tinha que se submeter ao rito da circuncisão, né? Esse era um dos pré-requisitos para que um estrangeiro se tornasse judeu. Ele tinha que se submeter à circuncisão. Isso tornava para muitas pessoas muito difícil de se unir ao judaísmo, né? Para muitos homens. Então, esse grupo aparece no livro de Atos sob a expressão tementes a Deus, né? Ou tem uma outra expressão que também é usada para eles, que são os piedosos. Então, por exemplo, Cornélio, quando Atos 10 diz assim, ó, Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. A gente acha que é um elogio, um adjetivo, na verdade é uma expressão específica para designar alguém que era um simpatizante do judaísmo, mas não era circuncidado. E por isso, então, não era um judeu de verdade, por assim dizer. Então, existia esse entrave. Então, o problema aqui em Tessalônica, né, em muitos lugares também, acontecia por causa do seguinte: os apóstolos chegavam, eles pregavam o evangelho, Paulo chegava a pregar o evangelho, um evangelho que era inteiramente baseado na graça. Então, basicamente, Paulo veio ali e tirou os interessados do judaísmo. Ou seja, aqueles homens, eles tinham um entrave, um empecilho, que era a circuncisão, né? Para as mulheres, esse empecilho não existia.
Então não é à toa que o judaísmo atraía mais conversos mulheres, naquela época pelo menos, do que homens. Então os apóstolos chegaram ali e ao pregar uma salvação baseada no Deus de Israel, só que pautada apenas na graça, os piedosos, os tementes a Deus, aqueles simpatizantes do judaísmo, creram nele. O texto vai dizer, alguns judeus e os simpatizantes creram no que os apóstolos disseram. Então, obviamente, eles não precisavam mais se submeter à circuncisão. E os judeus, então, ficaram loucos da vida. E é interessante a gente notar um detalhe especial que eles dizem no verso 6. Quando eles querem condenar, né, Paulo e Silas, eles falam o seguinte: esses que têm alvoroçado o mundo, em outra versão, na versão revista atualizada, o texto é transtornado o mundo. Né? Acontece que, de alguma forma, eles já conheciam Paulo e Silas. E eu vou dizer por quê. Naquela época, o judaísmo ele era bem organizado, no sentido de que a rede de comunicação do judaísmo ela era, na sua maioria, bem fechada e bem assim, bem articulada. Existia, por exemplo, o Sinédrio, que ficava em Jerusalém, e aí as sinagogas, a partir quando tinha 10 judeus na cidade, já podia se estabelecer ali uma sinagoga. A sinagoga era informada de todas as decisões do Sinédrio, todas o que acontecia no Sinédrio, tudo, as comunicações, decisões e recomendações que o Sinédrio tinha, era repassado, né, para as sinagogas através de agentes especializados para isso, chamados de shalias. Né? Shalias, vem do verbo hebraico shalá, que quer dizer enviado. Então, os shalias eram responsáveis por levar cartas do Sinédrio para outros locais, informando esses outros locais a respeito do que estava acontecendo no mundo judeu, ou das decisões que o Sinédrio tomava, e assim por diante. Então, é interessante, Paulo, ele se tornou, quando ele pega aquela carta, né, para ir até Damasco e condenar os nazarenos e tudo mais, ele se torna um shalia do judaísmo, antes de se tornar um apóstolo cristão. Se você, por exemplo, ler Atos 28, essa comunicação havia falhado, porque os judeus ali da cidade de Roma vão dizer assim: nossa, que estranho, a gente não recebeu nenhuma carta de Jerusalém sobre você, porque o shalia não tinha chegado ainda. Então, ou seja, eles mantinham essa comunicação através de agentes especializados para isso. Então, eles sabiam que um dia os apóstolos chegariam a Tessalônica. Mesmo os inimigos do cristianismo, né, os primeiros inimigos do cristianismo foi o povo judeu, os líderes da fé judaica daquela época. Eles escreveram na carta, eles escreveram através do seu shalia, que um dia existia um grupo de pessoas, e eles faziam assim, eles faziam assado, e eles falavam sobre um tal de Jesus de Nazaré, e esse Jesus de Nazaré era o Cristo. E mesmo os inimigos do evangelho sabiam que nada iria detê-los e um dia eles iam chegar até os pontos mais remotos do império, inclusive Tessalônica. É por isso que quando os judeus de Tessalônica veem o que está acontecendo, eles imediatamente reconhecem que esse movimento que estava ali, tirando a paz deles naquelas circunstâncias, naquele contexto, eram aqueles sobre os quais eles já haviam sido informados anteriormente. E eles usam exatamente essa palavra. Essas pessoas, elas têm transtornado o mundo. Eles chegaram até aqui agora. Nós sabemos que eles já passaram em vários outros locais. E nós fomos informados antes. E eles nos informaram que um dia esse povo chegaria aqui. Mesmo os maiores inimigos do cristianismo sabiam reconhecer nos primeiros missionários cristãos o ímpeto de chegar em qualquer lugar. É por isso que eles sabiam que eles estavam transtornando o mundo. Transtornando o mundo. E é interessante porque muitas pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas, a gente passa por muitos locais, vai em muitas igrejas, né? Como pastor, desde quando eu era estudante de teologia.
Depois eu me formei, fui pastor, a gente vai passando em vários locais, muitas igrejas. E às vezes você encontra uma preocupação bastante significativa assim na parte dos irmãos. Os irmãos muitas vezes eles falam assim, eles têm a preocupação a respeito do relacionamento do mundo com a igreja, da igreja com o mundo, na verdade. E eles pensam e repetem muitas vezes isso, nossa, mas eu acho que a igreja está se conformando com o mundo. A igreja está se conformando com o mundo. E muitas vezes isso é verdade. Só que o cuidado que a gente tem que tomar é exatamente esse que o texto mostra para nós. Porque a desconformidade da igreja com o mundo em Atos dos Apóstolos era o seu ímpeto missionário. Os irmãos, esses primeiros cristãos, eles transtornavam o mundo, eles modificavam o mundo, eles viravam o mundo de cabeça para baixo através do seu ímpeto missionário. Muitas vezes a gente encara essa questão através de usos e costumes, algumas tradições e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar que os apóstolos viravam o mundo de cabeça para baixo quando eles pregavam de Jesus, pregando que Jesus era o Cristo. E isso causou um alvoroço em Tessalônica, isso causou um alvoroço em Bereia, causou um alvoroço em vários outros locais pelos quais onde eles passaram, porque a mensagem de Jesus era muito para aquela época, no sentido de que as pessoas não queriam aceitar. Eles não estavam mais prontos a aceitar, e no primeiro dia dos 10 dias de oração, a apostila destacou um texto que diz exatamente isso. O mundo daquela época não estava mais pronto para aceitar a mensagem de Jesus do que o nosso mundo hoje. E a questão que nós devemos refletir, que a gente deve pensar para nós, será que a gente tem se acomodado ao mundo ou a gente tem virado o mundo de cabeça para baixo com a nossa mensagem sobre Jesus Cristo? Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que eles tomaram para si como uma missão imprescindível da sua vida. E eles levaram isso a efeito com todas as energias que eles tinham disponível. É claro, a gente pode falar assim, de pensar no seguinte sentido, eles também tinham problemas, eles também tinham defeitos, né? A igreja primitiva também tinha defeitos, mas eles assumiram assim, eles assumiram o compromisso de levar o evangelho para o mundo onde eles habitavam, para as pessoas que estavam ali ao seu redor. E ao levar o evangelho, eles viraram esse mundo de cabeça para baixo. Esse mundo que estava, então, tão acomodado ali nas suas práticas, nos seus costumes, nos seus pensamentos. E Jesus, então, a mensagem sobre Jesus veio para mudar esse paradigma. E quando a gente pode dizer assim, quando a gente tem esse ímpeto missionário dentro do coração, a gente vai também transformar o nosso redor. Nós vamos, a gente pode dizer assim, nós vamos levar a mensagem, e essa mensagem, como eu disse agora há pouco, ela vai ser bem recebida por muitos, mas nem por todos. Mas é justamente esse o cenário, é isso que vai estar implicado na preparação do mundo para a volta de Jesus, da humanidade para a volta de Jesus. Muitos vão aceitar, outros eles vão odiar a mensagem, só que eles precisam ouvir essa mensagem. E nós somos então a geração que tem essa incumbência nas costas, por assim dizer. Nós somos a geração que nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho pouco antes da volta de Jesus. E nós então somos convidados porque Deus confia e acredita na nossa geração. Ele confia e acredita em cada membro da igreja nos dias de hoje para levar essa mensagem de salvação, essa mensagem sobre Jesus Cristo, que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Esse é um trecho de hoje da apostila que diz assim: nunca antes esteve tanta coisa em jogo. Nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração como estes que agora estão chegando
ao cenário da ação. Nem por um momento os jovens devem pensar que podem ocupar de maneira aceitável qualquer posição de confiança sem possuir bom caráter. Seria o mesmo que esperarem colher uvas dos abrolhos ou figos dos espinheiros. Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidas pelo exercício diligente de suas faculdades, pelo aproveitamento de toda vantagem que a providência lhes proporciona e pela conexão com a fonte de toda sabedoria. Eles não devem se satisfazer com um baixo padrão. O caráter de José e de Daniel são os bons modelos a seguir, e na vida do Salvador, eles têm um modelo perfeito. Então, aqui nós somos conclamados, né, a desenvolver o nosso caráter, nos prepararmos para sermos mensageiros para um mundo que não está preparado para receber ou não está preparado para ouvir sobre o amor de Jesus. Mas nós devemos, então, estar preparados para sermos os mensageiros, para sermos aqueles que vão pregar, não importa onde, não importa como, levar o amor de Jesus à frente. E esse amor de Jesus que nós vamos levar vai ser, então, responsável para alertar a humanidade, eles saberem o que está por vir antes que Jesus apareça nas nuvens do céu. Eu oro muito para que a nossa geração, essa geração, e quando eu falo geração, não é uma idade específica, é todo mundo, desde os idosos até as crianças. Esse povo seja o povo que vai dar a última mensagem de misericórdia ao mundo, para que Jesus possa voltar de uma vez por todas. E confio sim na igreja nesse sentido. Eu confio que pelo poder de Deus nós podemos ser capazes de fazer isso. Confio que pelo poder de Deus a gente pode ser capaz de fazer algo que está fora do nosso alcance. De fato, a gente não tem esse poder, nós não estamos habilitados para isso. E nós nunca seremos preparados para isso, a menos que o poder de Deus seja jogado ou seja derramado sobre nossa vida. E a gente vai passando isso, começando em nós, passa para os nossos amigos, passa para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, e assim a gente vai formando esse grande exército para proclamar a mensagem da breve volta de Jesus. Então, nós vamos orar e pedir que a graça de Deus seja sobre nós, nos preparando para sermos missionários, proclamadores dessa mensagem no mundo que, obviamente, não vai estar preparado para ouvi-la. O motivo de oração de hoje, relacionado à família, diz assim: por pais e mães que sejam cheios do Espírito Santo, por filhos que honrem a Deus e a seus pais, e obviamente pelos seus 5 amigos de oração. Então, eu quero fazer uma oração especial por sua família, por você, para que é pai e mãe, né, cheio do Espírito Santo. Se você tem filhos, que sejam também cheios do Espírito, obedientes aos pais. E por nós, como igreja, para que sejamos habilitados, preparados para sermos mensageiros, para falarmos do amor de Deus, para transmitirmos esse amor, essa mensagem, porque Jesus está prestes a voltar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por tua graça, tua misericórdia. Que o Senhor tome conta do nosso coração, da nossa mente. Nos ajude, ó Pai, a entendermos a tua vontade para a nossa vida. O Senhor tem para nós, ó Deus, uma missão. Nós devemos proclamar a tua mensagem, a tua palavra, levar o amor do Senhor para onde quer que a gente esteja. Nossos vizinhos, começando com nossos vizinhos e se estendendo até os confins da terra. Só que essa obra, Pai, ela é impossível de ser executada por nós. Nós somos poucos, somos despreparados, somos pecadores. E é por isso, ó Pai, que nós ansiamos um poder superior que vai suprir nossas necessidades, que vai transformar nosso ser, para que a gente então possa, de uma vez por todas, proclamar que o Senhor em breve irá voltar. Então toma conta da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, pelas famílias hoje. Esse é o tema da nossa oração dos 10 dias. Oramos, ó Pai, para que o
os pais sejam revestidos do Teu Espírito Santo, que sejam, ó Pai, educadores dos filhos, sejam boa influência onde moram, com seus vizinhos, espalhando o Teu amor. Eu oro pelos filhos, ó Pai, que nós sejamos filhos que honrem os pais, obedeçam os pais, que testemunhem, ó Pai, de um caráter cristão, espalhando também o Teu amor onde quer que a gente passe. Senhor, nós pedimos no fundo do nosso coração que o Senhor venha tomar a nossa vida por completo nas Tuas mãos. Perdoe nossos pecados, nos lave, nos purifique e nos torne, Pai. Pedimos que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito, novamente dizemos isso, Pai. Derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e nos torne, Senhor, então, mensageiros da Tua palavra, desse mundo que tanto precisa do Senhor. Dirige nossa vida, abençoe nosso domingo, abençoe nossa semana como um todo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, ótimas atividades e que o Senhor possa abençoar grandemente a semana de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Boa meditação. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos.